Oi, chegamos para mais um episódio da série Errói, que significa o Deus que me vê. E hoje vamos para o nosso episódio, que eu ainda não decidi o nome, porque eu não sei se eu contei para vocês, eu abro a tela, o Espírito Santo me inspira, eu não faço roteiro. Aí como eu não decidi o nome, eu não vou falar o nome do episódio. Mas você sabe que a gente está continuando aqui a palavra de Deus no livro de Gênesis. E hoje vamos ler os versículos 11 ao versículo 16. Lembrando que o Projeto Balaia é esse projeto que tem o objetivo de levar a palavra de Deus para você, mulher negra, que foi ferida pelo pecado do racismo, de forma que você entenda que a Bíblia também fala de personagens negros e você volte a se congregar, independente da placa de igreja, para ter o seu relacionamento íntimo com Deus. Nosso objetivo aqui é incentivar você a se aproximar desse Deus que te vê e que te olha como nenhuma instituição ou outra pessoa te verá, ok? E se você gosta da ideia do projeto, se inscreve, curte, comenta. Amém? E vamos começar aqui. Hoje vamos ler o versículo 11 de Gênesis 16, mas vamos falar um pouco dele até o versículo 16, que encerra o capítulo 16, tá bom? Mas não vou ler todos os versículos. Isso vai ficar para você como atividade de casa. Versículo 11 fala o seguinte: Disse-lhe também um anjo do Senhor: Eis que concebestes e darás à luz a um filho, e o chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. Amém? Eu fico muito feliz, eu quero ler novamente a última parte desse versículo 11. Porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. Gente, eu fico genuinamente feliz quando eu vejo esse versículo. Olha, nós vimos que Agar, ela era uma mulher que não tinha o temor do Senhor, porque ela não tinha um visto, ela conhecia vários deuses. Vimos que Agar, naquela hierarquia de pessoas, daquela sociedade, ela era apenas uma escrava, ela é apenas uma serva. Mas veja só que curiosidade que o Espírito Santo me faz lembrar aqui. Em toda a palavra de Deus, quem foi que recebeu a promessa de ser pai de multidões? Foi Abraão. Mas em toda a palavra de Deus, quem foi a mulher que recebeu uma promessa direta de ser mãe de multidões? Foi uma mulher princesa? Foi uma mulher de alto escalão? Foi uma rainha? Não. Foi uma simples serva, porque Agar era apenas uma escrava. E se você for no versículo 10, o anjo do Senhor fala claramente: multiplicarei sobremaneira a tua descendência, que não será contada por numerosa que será. Então assim, o Senhor, desde o princípio, mulher negra, Ele é o Deus, ai glória a Deus, que quebra protocolos para honrar os seus filhos. Ele é um Deus que não vê como o homem vê. E além disso, Ele não vê como o homem vê e Ele não ouve como o homem ouve. Você sabia disso? Que Deus ele não ouve como o homem ouve? Sabe por quê? Porque o homem pode olhar para as pessoas e ver a eloquência, né? Como essa pessoa fala bonito, como essa pessoa tem oratória, como essa pessoa tem postura. E eu já conheci pessoas que falam muito bem, mas que dentro de si são ocas. Você já viu um coco lá no Maranhão? Tem disso, né? Você pega aquele coco, tá com vontade de beber água, você quer a água que tá no coco, porque ele parece que tem água lá. Aí quando você abre, tá oco. Tem pessoas que são assim, que por dentro são vazias, não tem água. Mas por fora, assim, vamos pegar a metáfora do coco, né? Parece um coco vistoso, parece um coco que tem algo para oferecer. Mas Deus ele não se engana com coco. Ele não se engana com a imagem das pessoas. Ele vê além do que o homem vê e ele ouve além do que o homem ouve. Aqui no versículo 11, nessa parte final, né? Porquanto o Senhor ouviu tua aflição. O Senhor, ele ouve quando nós clamamos, mulher. Mesmo quando a gente acha que ele não ouve. Veja que Agar, ela estava no deserto, ela estava sendo afligida,
E ela provavelmente em algum momento pensou assim, eu tô sozinha, né? Eu tô sozinha nesse deserto, eu fui vendida, eu fui usada, e não tem nenhum Deus por mim. Olha isso. Imagina um cenário, você no deserto, sozinha, e você imagina assim. Gente, desculpa. Você imagina assim, não tem ninguém por mim. E você só pensa nisso, né? Você nem fala. Digamos que a H nem falou, ela só pensou nisso. E de repente o próprio Deus, o anjo do Senhor, chega na frente dela e pergunta quem é ela, diz para ela voltar, pedir perdão e faz uma promessa de que ela vai ser mãe de multidões. E diz mais, eu ouvi a tua aflição, eu ouvi aquela oração que ninguém ouviu, que ninguém estava lá com você, H, mas naquele momento que você foi sincera, que você abriu o seu coração, eu ouvi a tua oração. E aí, ele fala assim, mais à frente, o nome do teu filho vai ser Ismael. Você sabe o que significa o nome Ismael, mulher negra? Ismael significa, eu anotei no meu caderninho, o Deus que ouve. O Deus que ouve. Então Deus estava falando, olha mulher, eu não tanto te vi no deserto, mas eu escutei aquela oração que você achou que não tinha nenhum Deus te ouvindo. E eu ouvi essa oração. Tanto ouvi que eu estou te prometendo que você vai ser mãe de multidões, como também você vai ter um filho e o nome dele vai ser o Deus que ouve. Porque eu te escutei. Eu escutei a tua aflição. Eu estou do teu lado, eu estou contigo. Ai, glória a Deus. E aqui, quando você desce um pouco nos versículos, mulher negra, você vê que H, uma mulher que não conhecia esse Deus, essa mulher que não tinha relação com Deus, essa mulher que apenas tinha ouvido falar desse Deus, ela vem aqui e fala, no versículo 13, e chamou o nome do Senhor que com ela falava, tu és o Deus que me vê. Porque disse, não olhei eu também aqui para aquele que me vê? Amém. Eu estava estudando essa parte aqui há um tempo atrás e eu descobri algo muito interessante que eu quero compartilhar com você, mulher negra. É que em toda a Bíblia você vê Deus se apresentando com um nome. Jafé, eu sou. Quando Moisés pergunta como é que ele vai apresentar ele para o povo, Moisés fala que eu sou. Né? Ele fala o nome dele, ele se apresenta como Deus. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. E você, quando eu estava estudando, eu vi que muitos patriarcas, muitos grandes profetas identificaram o nome do Senhor e chamaram ele. Mas você sabia que a primeira mulher, uma das poucas mulheres, né, a mulher na Bíblia, na verdade, que nomeou o Senhor, que deu nome ao Senhor, foi a mulher negra? Foi uma escrava? Foi uma serva? Foi alguém que estava sozinha no deserto, que achava que não tinha ninguém que estava vendo ela, que achava que não tinha ninguém que estava ouvindo ela, e o Senhor se apresentou a ela? Então, assim, quando nós olhamos para o nosso país, quando nós olhamos para a figura da mulher negra, a gente pode se ver muitas vezes como H, né? Ninguém está nos vendo, ninguém está colocando valor nas nossas pautas, nas nossas crianças, nos nossos jovens. E por que eu gosto de falar? E por que o canal Balaia fala para a mulher negra? Porque o Espírito Santo me mostrou que quando uma mulher negra ela é restaurada na palavra de Deus, ela consegue mudar toda a estrutura da sociedade. Porque se uma mulher negra ela se socorre e aprende a descansar no Senhor, quer dizer que ela vai levar isso na sua relação com o seu pai, com o seu namorado, com o seu marido. Ela vai levar isso para o trabalho. Ela vai levar isso para a sua vida individual. Porque a salvação dela também é importante, né? Não é só porque a gente quer formar mulheres negras que têm base na palavra para cuidar da sociedade. Não é isso. Mas é porque essa alma é tão importante para Deus que a própria vida, que a própria palavra de Deus registrou esse encontro.
registrou o quanto Deus, ele venceu essas barreiras sociais, essas barreiras estruturais, para se aproximar de alguém que para a sociedade era desprezada. E eu falo isso, gente, e é que eu não quero ser emocional, mas é porque o Espírito Santo tá... Enquanto eu falo para vocês, ele fala comigo também. Então, mulher negra, você vê aqui que desde o começo você nunca foi desprezada por Deus, né? Você nunca foi rejeitada pelo Deus que te vê, pelo Deus que te entende, pelo Deus que te conhece. Glória a Deus. Quando eu comecei a gravar essa série, eu confesso que eu não sabia tanto da H assim, né? Nem fui eu que escolhi H para começo de conversa, foi o Espírito Santo que falou, vai ler essa história. E eu não sabia do contexto histórico, eu sabia que ela é escrava, mas eu não sabia, entendeu? Eu não tinha me aprofundado na história. E eu estava passando por uma situação, eu estava falando, poxa, parece que ninguém tá me vendo, né, Deus, assim. E eu comecei a estudar H, né? E aí quando veio assim, o Deus que me vê, porque aqui ela nomeou Deus, eu chorei muito, né? Eu chorei na cozinha, inclusive. Foi então que eu tive essa ideia, essa inspiração de fazer essa série para vocês. O Deus que nos vê. O Deus que nos vê quando ninguém vê. Quando o homem não vê. E olha só, como Deus é maravilhoso. Ele fala aqui, mulher negra, que ele ouviu a tua aflição. Eu não sei, eu não faço a menor ideia de qual aflição que você está passando. Eu sou aqui apenas um instrumento de Deus para a tua vida. Eu acho que eu já falei em alguns vídeos que não tem roteiro. Eu ligo a tela, eu oro, jejum, me preparo antes, ligo a tela, leio o versículo e as palavras vão fluindo. Não tem estudos assim de como eu vou fazer a série, a fala. Mas eu estudo um pouco sobre os personagens, obviamente, né? Então eu não sei a tua história, eu não preparei esse vídeo para ser um vídeo emocional. Esse vídeo é uma palavra do Espírito Santo para você e para mim também. Porque olha só, eu, né, tenho todos os meus dilemas, né? Não vou começar a fazer papel de coitadinha, mas eu tenho. E em uma das orações, inclusive de madrugada que eu estava fazendo, para o projeto Balaia, porque eu tenho noção e responsabilidade de orar por vocês, eu oro por cada inscrito, mesmo sem saber quem é. Eu estava falando, meu Deus, o que eu vou falar para elas? Meu Deus, eu estou me sentindo assim, né? Aí eu coloquei uma listinha. Isso não vai acontecer comigo porque é impossível alguém me ver nessa situação. E olha só o que o Senhor está falando para você e para mim nesse vídeo. Porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. E Ele ouve, mulher, sabe? Deus ouve, Deus é muito presente. Hoje pela manhã, só para acabar o vídeo, né? Antes de gravar o vídeo para vocês, eu estava lendo em Isaías 54. E eu quero deixar essa palavra para você ler em casa, mas veja como Deus é maravilhoso, maravilhoso. No capítulo 54 de Isaías, o Senhor ele compara o povo de Judá, o povo de Israel, como uma viúva que foi deixada sozinha, que foi desprezada por todos e por todos. E ela está se sentindo sozinha e tal, e Deus chega e fala para ela assim, olha, versículo 4, não temas, porque não serás envergonhada, e não te envergonhes, porque não serás humilhada. Glória a Deus. Antes te esquecerás da vergonha da tua mocidade e não te lembrarás mais do opróbrio da tua viuvez, porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos exércitos é o seu nome, o Santo de Israel é o teu Redentor, que é chamado o Deus de toda a terra. Então, mulher negra, não temas. Você está no deserto como H? Você fez aquela oração que normalmente eu faço vez ou outra. Ai, meu Deus, estou sozinha. Ai, meu Deus, eu não vou conseguir. Ai, meu Deus, eu tenho muitos cortes para mim, né? Eu vou fazer os cortes. Negra, mulher e autista é muito defeito na pessoa só. Defeito não, porque ser negra não é defeito, né? Mas digamos que é muitas barreiras sociais numa pessoa só. Mas não temas,
Não temas, porque o próprio Deus está falando que Ele é contigo e que tu não serás envergonhada e que Ele será o teu marido. Ele será o teu marido. Quer dizer, você está procurando alguma coisa lá fora, mas o próprio Deus já se colocou à disposição como o maior pretendente do planeta. Já pensou você ser casada com o próprio Deus? Que realeza, gente. Inclusive, é algo que eu estava trabalhando, né? Eu vou mostrar para vocês antes de o vídeo acabar. E eu vou dar essa dica para vocês. Eu tô na frenética de leitura, né? Tô lendo Escolhida para o Altar. Tô lendo George Muller, de novo. Tô lendo Mais Lindas em 40 Dias. E estou lendo Salvar Fogo. E eu fiz esse propósito com Deus de ler esses 4 livros e ler 50 livros esse ano. Então, eu tô com a meta de ler 4 livros por mês, no mínimo. E você consegue, Laila? Consigo. A minha memória é muito boa. Inclusive, uma vez eu fiz uma prova que eu literalmente cuspi o que estava lá no livro. Eu consigo lembrar de livros. Agora, de números, não me chame. Eu consigo ler vários livros. Mas por que eu fiz esse propósito com Deus de voltar a ler? Porque eu percebi que eu estava muito focada no projeto, muito focada na advocacia, muito focada nas coisas da minha volta e não estava tendo um tempinho para fazer o meu hobby favorito, que é ler. Ou fazer uma caminhada. Daqui a pouco eu tô gordinha e não tô passando pela porta. Eu tava tão apegada nas coisas à minha volta, as coisas que eu tenho que fazer, que eu tava deixando de cuidar de mim. E o Espírito Santo tava me incomodando. Poxa, eu amo que você me sirva na casa de Deus. Eu amo que você faça isso, faça aquilo pelos outros. Mas eu tô vendo você não se cuidando, né? Se esvaziando de você de novo. Que é uma mania, né? Que nós autistas temos, de sempre cuidar dos outros, assim. Tem uns que são muito pra dentro. Eu sou muito pra fora. Colocando os outros, né, como prioridade. E a mim, né? Os meus hobbies, minhas coisinhas. Os meus cinemas, que eu nunca mais fui assistir nenhum filme sozinha, sabe? Essas coisas que eu fazia antes. E Deus, Ele quer você completa, mulher. Por que eu falo isso? Porque Deus quer você completa. Deus não quer você um robô. Não quer você uma máquina que só produz, que não tira um tempo para descansar, que não tira um tempo para autocuidado. Ele é o teu marido. E ele é um marido bom. Ele não é um marido carrasco, que não deixa você ir no cinema, que não deixa você ler seus livros, que não deixa você ir fazer uma caminhada, que só está pedindo de você o tempo todo. Deus, Ele não precisa que você se anule ao ponto de não ter um amor que é seu, entende? A palavra de Deus fala, ame a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Mas como você vai amar o teu próximo se você não está se amando? Se você não está cuidando do templo? Se você não está cuidando de você? Então sim, mulher negra, Deus, Ele ouve a tua oração. Mas Ele também quer que você cuide de você. A H aqui, ela recebeu a promessa de ser mãe de multidões e de cuidar de Ismael, de ser a mãe de Ismael, né, que significa o Deus que ouve. Então, a partir daquele momento, eu creio que a mentalidade de H, de escrava, foi o beleléu, né? Porque agora ela tinha um Deus que a viu no deserto e um Deus que a ouviu. Tanto a ouviu que mandou, né? Ele não falou assim, olha, vou sugerir esse nome. O nome do teu filho vai ser Ismael. Vai ser o Deus que te ouve. E talvez esse projeto que você está projetando, essa estrutura que você está desenhando, você acha que Deus não está ouvindo, que Deus não vai honrar. Olha, eu tinha um preconceito muito grande contra a classe artista. Não vou mentir. Eu pensava assim, como é que alguém vai viver de escrever livro? Né? E eu amo escrever. Eu amo ler e amo escrever. Eu vou compartilhar isso com vocês. Então, no meu aniversário de 29 anos, acho que esse vídeo vai ficar longo, tá? No meu aniversário de 29 anos, o que aconteceu? Eu ainda não estava na igreja, né? E eu estava no elevador e apareceu um compositor. Porque aqui o meu prédio, de vez ou outra, parece um artista. Inclusive, o meu vizinho é artista. Tomara que ele não ouça. E eu tava super, assim, dia 24 de janeiro, eu tava assim, meio assim, boina, triste. Eu entrei no elevador e chegou esse artista, né, esse compositor. E eu tava cantando música baixa, assim, ele, nossa, a sua voz é muito bonita. Você podia investir nisso pra cantar e tal. E eu já tava assim,
eu quero morrer e tal, esse negócio de cantar. Eu nunca sonhei em cantar. Aí eu falei assim pra ele, né? Eu respondi porque ele foi tão educado, eu fiquei constrangida. Eu falei, olha, eu gosto de cantar, mas o meu sonho mesmo é escrever. Eu gosto muito de escrever, sabe? Vez ou outra escrever alguma coisinha. E ele falou assim, por que você não escreve, então? Aí meu olho piscou assim, esse cara não me conhece. E eu disse, não, é porque... Aí eu fiquei quieta, né? Aí ele sabia que eu vim lá do Ceará, que meus pais não tinham recurso. Aí contou a história dele do povo nordestino, né? E eu vim para São Paulo sozinho. E eu não acreditava. Eu coloquei na minha cabeça, eu vou ser compositor. E eu não tenho recursos, mas eu vou ser compositor. Olha, me arrepiando toda, me arrepiando. E eu consegui. E você vai conseguir. Aí eu olhei assim pra ele, olhei assim pra mim, chegou no meu elevador, que ele foi pro elevador, pro meu andar, quer dizer, e ele foi pro andar mais de cima. Eu agradeci, né? Meu olho cheio de lágrimas. Eu entrei aqui nesse apartamento e eu sentei naquele cantinho ali e eu não tava indo na igreja, né? Mas vez ou outra eu olhava, né? Cara de pau. Aí eu olhei pro céu, aí eu digo, meu Deus, esse negócio de escrever, isso aí é pra quem tem pai rico, é pra quem tem amigos influentes, é pra quem tem recurso, não é pra mim. Mas se eu pudesse, assim... E aí foi uma fagulha de querer viver, né? Mas se eu pudesse, eu gostaria de falar a mulheres negras, né? Eu gostaria de escrever para mulheres negras. Mas eu não sei como eu vou fazer isso. E por que eu conto esse sonho para vocês? Laila, você já se tornou escritora? Não. Mas eu tô voltando a ler. Eu tô voltando a rabiscar papel. Porque eu entendi que Deus, Ele é meu pai, né? Eu tenho até amigos que escrevem, né? Que são famosos aí. Mas eu não pediria influência, porque eu não sou do tipo que pede influência, né? Mas eu vou escrever algo, né? E vou colocar aí no mundo mais na frente. Porque é um sonho que eu tinha desde pequenininha. Os livros foram o meu socorro. Quando eu tinha dificuldade em interagir com pessoas, na escola, na faculdade, era na biblioteca que eu me escondia. Então eu acredito que o livro ele pode mudar, né, muitas coisas. E se hoje eu falo bem e consigo ler pessoas, interpretar situações, apesar de ser autista, foi por causa dos livros. Foi por causa do meu superfoco em livros, né? E talvez isso também contribuiu para o nascimento do Projeto Balaia. Porque eu tô lendo a palavra de Deus para você, como uma mulher negra e autista, né? Então eu peguei meu superfoco, que é a leitura, e transformei em algo para Deus, para a honra e glória do Senhor. Então, para terminar, mulher negra que está sonhando em algo e que às vezes acha que não tem os recursos para isso ou que você é pequena demais. Por exemplo, eu achava que eu nunca ia fazer faculdade, né? Filha de empregada doméstica, vendedor de espetinho. Eu fui empregada doméstica. Então, assim, não havia recurso para me fazer uma faculdade de Direito. E Deus abriu. Eu fiz a faculdade de Direito. Eu nunca pensei em morar em São Paulo. Deus me trouxe para a cidade de São Paulo. Apanhei pra caramba, mas foi Ele que me trouxe. Quer dizer, o nosso Deus, quando você fala assim, pai, eu quero uma coisa. Ai, gente, eu tô emotiva hoje. Não sei o que aconteceu com esse vídeo, é pra ser um vídeo feliz. Mas, assim, quando eu quero alguma coisa, eu não peço mais pros meus pais, assim. Eu não tenho idade pra pedir pra pai, né? Pra mãe. Eu falo pra Deus, olha, Deus, eu tô querendo isso. O Senhor é meu pai. Gente, e é tão legal quando você faz uma oração pra Deus e minutos depois ou horas depois, Ele responde. Por exemplo, nessa semana, eu me sentei aqui nessa mesa e o meu valor demorou para cair, né? Me comprar minhas coisas para me comer. E eu olhei para a janela assim, aí eu falei assim, Deus, tu sabes. Queria tanto um frango assim, cozido, com batata, purê de batata, mas não caiu na conta. E eu não sei. Aí eu olhei aqui para a janela... Mas obrigada, Senhor. Gente, foi assim. 1 hora caiu meu dinheiro. E eu chorei aqui na janela, agradecendo. O que eu fui fazer? Fui comprar meu purê de batata, o meu frango. Porque Deus, Ele cuida de você, mulher negra. Ele é o Deus que ouve
a tua oração. Ele é o Deus que ouve a tua oração. Deus não é um Deus que não ouve, né? Isaías fala isso. Os homens fazem Deus para si e se prostram diante deles, mas eles não podem responder. Mas o nosso Deus, ele é o Deus que nos vê, é o nosso herói e é o Deus que nos ouve. Então não importa a situação que você esteja, eu sou a prova viva disso, né? Não importa, porque Ele cuida. Se você for sincera e orar, eu sempre falo isso. Mulheres negras de joelho, que orando, elas mudam histórias. Elas mudam situação. E se você está firmada na palavra e está fazendo aquilo que a palavra fala, renunciando, Deus vai te honrar. Você crê? Você tem que crer. Se você não crer, não vai acontecer. A incredulidade, ela impede o agir de Deus. Impede o agir de Deus. E eu não quero que você perca a bênção por incredulidade. E que esse vídeo ele te fortaleça na guerra que você está. Saiba que Deus ele provê. Que Deus ele cuida. Ele é o Deus que te vê. Ele é o Deus que te ouve. Amém? E eu oro para que esse vídeo te encontre e fortaleça a tua fé. Ficou longo, tá? Me perdoe. Hoje eu me empolguei. Mas nunca se esqueça que Deus te ama muito. Cheiro.